Bem-vindo, Edon. Antes tarde do que nunca, né? Gente, então Boa vamos. noite, velho. Boa Seis horas noite. pra você me aceitar, ué. Boa noite. Não despista, não. Deu apitou agora só. Gente, aqui tá errado, tá como aula 7, já é aula 10, tá? Depois eu mudo, mas não tem problema não. Então a gente tá vai falar sobre as áreas de Brodmann. O que seriam áreas de Brodmann? São as estruturas assim mapeadas, né? Aí tá esse nome aí, citoarquitetônicas, e a organização de suas células que foram originalmente definidas e enumeradas pelo alemão Corbinian, não sei como é que fala, Brodmann, que ele baseou essa organização, né, nos neurônios que ele observou no córtex cerebral. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que cada areazinha do cérebro da gente comanda determinada função do corpo humano, ok? Então, ele publicou nos mapas dele lá, né, através até de outras espécies, usou macacos e tal, junto com várias descobertas, um esquema geral e a organização laminar do córtex dos mamíferos. Então, a gente vai entender por que algumas patologias tiram determinadas funções, aguçam outros problemas, certo? Então a gente vai dar uma olhadinha assim, não precisa decorar, certo? Tem que ser bem prático assim, só serve para gente ter uma referência, sabe? Então, vamos lá. Vocês já estão com uma referência, uma referência parcial, assim, de área da frente, geralmente expressão, a área do meio do cérebro é uma parte mais motora, né? Então, vamos lá, ó. As áreas discutidas, debatidas, renomeadas várias vezes, né? Elas continuam sendo mais conhecidas e citadas na organização do córtex humano. Então, alguns insistem em querer mudar, mas existe uma aceitação mais comum, tá? Então, ó, ele definiu, com base na organização neuronal, diversas funções corticais, né? Já separadinhas no cérebro, ok? Então, por exemplo, ó, as áreas 1, 2 e 3 são o córtex somatosensorial primário. Então, o que é somatosensorial primário? É uma somatização sensorial primária. Então, quando você pensa, por exemplo, num objeto, você põe a mão num objeto e você assimila o que ele é, você está usando essas áreas, certo? Uma área somática de sensações primárias. A área 4 vai ser o córtex motor primário. O que é córtex motor? É aonde sai a sua resposta motora. Se você vai se levantar, se você vai virar, se você vai correr com aquele estímulo somatosensorial que você está tendo ali, certo? Por exemplo, tá? A área 17 é o córtex visual primário, que geralmente está lá atrás, posterior, na região do uncus, que a gente fala mais ou menos, tá? Área 41 e 42, um córtex auditivo primário. Então, eu não quero que vocês decorem, mas eu quero que vocês tenham uma ideia. E essas aí são mais fáceis da gente guardar, tá? Então, a gente vai ver no desenho do cérebrozinho ali que não é tão difícil da gente ter uma noção de determinada função onde que tá. Vocês estão me ouvindo, gente? Fala aí. Porque para mim aqui tá tudo bem, não travou não, tá? Então, ó, funções de ordem Tô não. tá não? Ou tá de sacanagem? Fala sério, tá? Se tiver travando, eu dou um jeito aqui, porque para mim tá tudo bem hoje, certo? Então, olha lá, Ah, função. só tá atrasada. Falei, agora você respondeu depois. Ah, tá, mas tá chegando, né? Então vamos lá, ó. Funções de ordem superior às áreas corticais de associação são consistentemente localizadas nas mesmas áreas de Brodmann,
pela imagem funcional neurofisiológica. Vamos entender isso aí. A localização consistente da área de Broca, de Broca, com função de compreensão da linguagem nas áreas de Brodmann 44 e 45. Então, elas vão estar ali na frente da região do encéfalo, na região geralmente esquerda. A gente vai ver isso aí, tá? Só que eu preciso ir falando essa teoria para depois no cérebro a gente esclarecer aí direitinho e já fechar o que eu quero passar. Imagens funcionais só podem identificar a localização aproximada de ativações cerebrais em termos de área de Brodmann, dado o fato de que os limites reais em qualquer cérebro individual requerem um exame histológico. Então, você vai ter se você fizer um exame, né, igual tá falando aí, funcional das ativações cerebrais, igual já viram quando põe o Neymar lá num aparelho, tipo de ressonância para ele mexer o pé e o aparelho acender, aquilo ali você tem uma suposição da área que ele está ativando, mas você só teria certeza no exame histológico, né? Se você pegar parte do tecido lá e comprovar. Nesse caso, a gente tem uma noção, né, bem aproximada da verdade, tá certo? Então, olha lá, de novo, as áreas de Brodmann em humanos. Então, eu não vou ficar lendo todas aqui, ó. Aqui tem todas, tá? 3, 2, 1, somatosensorial, A4 é motor primário, A5 e A7, somatosensorial secundário, né, que é visão espacial, uso de ferramentas. A6 é o córtex pré-motor, o córtex motor suplementar, que vai planejar o movimento. Mas aí eu quero que vocês venham para esse desenho aqui, tá? Que aqui, ó, a câmera, agora eu pus direitinho. Então, vamos ver mais ou menos aí, ó, quais que a gente já consegue identificar que a gente estava falando, tá? Então, olha lá no meizinho do cérebro, você tem o 1, 2 e o 3, ó. Então, o 1, 2 e o 3, a gente está falando ali que é uma somatosensorial primária. Então, aqui você tem a ideia inicial do que está acontecendo ao seu redor. Você está somatizando, né, os estímulos que você está recebendo. A 4 já é uma área motora, uma área pré-motora que vai executar o movimento, certo? Aí a gente viu lá que a área 17, região da visão, né? A área 44, 45, região de expressão, certo? Então a gente vai vendo que não tem como eu decorar isso tudo assim, mas a gente tem uma noção, igual eu pedi para vocês, se você subdividir o cérebro e pensar que na frente aqui vai estar a região de linguagem, aqui no meio as sensações e a resposta motora, junto com a audição, pegando mais ou menos essa região aqui da 43, né? Junto com a audição. E a parte da visão está no posterior, você já começa a entender melhor por que alguns AVCs, alguns derrames, têm algumas perdas, né? Tem determinadas perdas, tá certo? Então ali tá mostrando por dentro, né? Aqui é por fora do cérebro e aqui está mostrando por dentro, tá certo? Mostrando a referência que vai até um corte sagital, lá na região onde tem o corpo caloso, essa parte toda de núcleos da base ali, todas elas ali também vão estar referenciadas. Porém, aqui a área 17 ela já passa um pouquinho para frente. Se você voltar, ela já está mais lá atrás na região externa, né? Então, são detalhes que a gente vai vendo aí, tá? Espera aí que eu pulei ali errado. Eu fui lá pro fim do negócio. Fala, Aline. Deixa eu te falar uma coisa. Ah, Em vez de você usar o dedo que você tá botando na câmera do computador, você usa a setinha que você tá compartilhando a tela. sim, Chuchu, mas aí a setinha eu não tô vendo ela. Eu tô pondo o dedo na câmera. Ah, agora eu vi. Então tá, então vamos lá. Show, Alina. Muito obrigado. Você é muito boa para mim. Então, ó, vamos fazer só uma rebuscada aqui para vocês matarem aí a ideia dessa aula. Então, olha lá, área 3, 2, 3, 1, 2, córtex somatosensorial, né? Tá falando aqui.
Então a gente vai lá no cérebro e vamos olhar aqui, ó. Processa tato, dor e propriocepção. Então o que que é isso? Tato, né? A pessoa te encostou a mão, dor, e propriocepção é aquela referência do corpo no espaço, o equilíbrio que você tem, a resposta que você tem quando você vai torcer um pé e seu corpo corrige. Mesmo você caindo, é uma propriocepção, porque o seu tornozelo, ao invés de quebrar, ele te desarmou a força para você não pisar nele torto e não quebrar. Então aí a gente vem aqui no 1, 2, 3 aqui, ó. Aí ali a seta demora, agora apareceu. Então 1, 2, 3 está aqui. Então o que que eu quero que vocês pensem? Se a pessoa sofreu um AVC nessa região aqui, um acidente vascular cerebral, isquêmico ou hemorrágico, ela já vai ter um comprometimento dessa sensibilidade do lado oposto. Então, se o AVC pegou a cerebral média do lado esquerdo, vai perder do corpo do lado direito. Lembram disso? E se a pessoa perder do lado direito, vai perder o hemicorpo do lado esquerdo. Ok, gente? Aí, a região 4, que seria pré-motora. Então, se a pessoa sofreu um AVC ainda na cerebral média aqui, já vindo um pouquinho para a cerebral anterior, lembrando do polígono de Willis, ela vai perder parte motora, que é aquela mãozinha colada no corpo e aquele pé girando quando ela conseguir voltar a andar. Aí, uma coisa que eu não falei com vocês, nessa região do córtex, nessa região 4, nós temos um tal de homúnculo, que é a representação do corpo, né, toda aqui nessa região. Então, o que que acontece? Essa região motora, ela vai comandar o seu corpo inteiro. Então, você tem um espação aqui destinado a mover a mão, você tem um espaço menor destinado a mover o pé, você tem um espaço menor para as pernas. Então, de acordo com a quantidade de movimentos, ela ocupa mais espaço ali. Então, daí a dificuldade de recuperar o movimento da mão pós-AVC. Entenderam? Porque a mão, ela ocupa uma área muito grande ali na região. Então, essa área do AVC, a mão dificilmente vai voltar ao movimento perfeito. Ok? Vamos ver mais uma areazinha aqui só para a gente... Olha lá, ó, área 5 e 7. Associação somatosensorial, visão espacial, uso de ferramentas, memória de trabalho. Então, vocês estão lá no estágio, a área de vocês que vai ser estimulada vai ser a 5 e a 7. Então, assim, só que eu tô mudando aqui sem querer, porque eu tô procurando o mouse e o mouse dá o contato. Então, aqui, ó, a 5 e a 7 são áreas que você sente até esquentar quando você começa a trabalhar muito e querer aprender uma função nova. A cabeça até dói, certo? E por aí vai, gente. Então, eu não exijo que vocês decorem, apenas que vocês tenham uma referência disso tudo aí, ok? Área 8, campos oculares frontais. Uma área importante aqui, ó, vamos achar aqui a área 10, lá, por exemplo, vou ver se é ela. Associado com atenção e alerta. Então, a área 10, ela está aqui na frente. A fala, ela vai estar aqui na frente também. Vai estar lá no 40, né? No 45 e no 44 aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês... Olha lá, ó, de Brodmann, 45 e no 44. Então, o que que acontece quando a pessoa sofre um AVC nessa área 45, 44? Ela não consegue falar. Vocês já viram aqueles derrames que a pessoa fica usando pequenas sílabas assim? Sim, 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 sim. E não, 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 não. Cococó, cococó. A pessoa acha que está conversando, mas ela perdeu essa região que pegaria a cerebral anterior do lado esquerdo, porque ali seria do lado esquerdo, certo? A linguagem de compreensão está em outro lugar, a gente vai ter que achar ela aqui.
se não me engano, é do lado direito, né? E ela vai estar em outra situação, que é a parte de compreensão da fala. A pessoa vai ouvir você falar e não vai entender o que você está querendo. Aqui, ó, área 13 e 14, memória verbal, somatosensorial e motivação. Então, a área 13 e 14, ela tá, vamos achar aqui, né? Então, aqui ela não tá aparecendo não tem ela representada aqui, por exemplo. 31, acha aí para mim e me ajudem aí. Mas não tá tendo, tá? Aqui não tá representada, porque são várias áreas. E aí o corte aqui não tá mostrando ela. Mas a parte da linguagem de compreensão tá no giro de Wernicke, que seria do lado direito, que é a associação da fala. Então a pessoa consegue falar, mas ela não consegue associar o que foi perguntado. É aquela pessoa que vai te responder coisas avulsas. Ok, gente? Então, olha lá, ó, área de Wernicke, área 22, giro temporal superior, área de Wernicke. Então, eu estou falando da 13 e da 14 aqui, mas seria a parte 22 aqui, ó. Aqui o 22, ó, temporal superior, geralmente do lado direito, tá, gente? Aí aqui já é só o mapeamento e aquilo que eu preciso que vocês assimilem, tá? Então, ó, essa parte, córtex hipocampal, área 36 aí, ó, a terceira opção da linha aí, ela vai estar com parte de memória, tem muito problema com Alzheimer, coisa de memória antiga, entendeu? Problemas que a pessoa às vezes sofreu e atrofia essa área, então ela perde aquela memória recente. Ok, gente? Deixa eu sair aqui da aula para ver se eu olho vocês aqui, ó. Então, olha lá, área 44, pares operculares, parte da área de Broca. 41, 42, associação auditiva. Gente, travou? O que que tá? Ninguém fala nada. Então, eu vou encerrar a gravação aqui e a gente continua conversando, ok?